Seja muito bem-vindo. E hoje, se você está procurando imóvel caixa, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a ler a página de venda dos imóveis caixa como um profissional. Se atentar a todos os pontos que você precisa e deve dar atenção. Aqui eu peguei um imóvel na cidade de Ribeirão Preto para poder usar ele como exemplo para vocês, tá? É no site da Caixa, site oficial da Caixa. Vou descer um pouquinho mais, subir um pouquinho mais a tela aqui. Ó, aqui vamos começar pela lateral aqui com as informações certinhas, tá? Aqui sempre o site da Caixa, ele vai te informar os detalhes desse imóvel. Então, ele está informando que esse imóvel, ele fica no condomínio Edifício Flamboyant, tá? Na cidade de Ribeirão Preto. Mais para frente, vamos lá. Vamos por etapas, vamos por partes. Valor de avaliação. O valor de avaliação desse imóvel, pela Caixa, ele está 1.350.000, correto? O valor mínimo que a Caixa aceita vender esse imóvel é por R$ 860.374,31. E ele está com um desconto de 36,27% em relação ao valor de avaliação, tá? Então, tem o valor de avaliação, se você aplicar um desconto de 36,27%, vai chegar nos 860 mil, que é o valor mínimo que a Caixa aceita vender esse imóvel. Por que eu estou frisando o valor mínimo, tá? Porque já teve várias situações, vários clientes que iam falar assim, Léo, a Caixa, eu posso fazer uma proposta, por exemplo, aqui, de 850 mil? A Caixa estuda, avalia? Não, não avalia. Então, nem adianta a gente mandar alguma proposta nesse sentido, tá? Então, o valor mínimo que a Caixa aceita vender esse imóvel aqui, ou seja, qualquer outro imóvel que está na página de vendas da Caixa, é o valor de 860 mil. Sempre lembrando também, pessoal, que isso daqui é um exemplo. Então, para todos os outros imóveis, as características são as mesmas, né? É claro que vai mudar a informação do imóvel, vai mudar a condição de venda, vai mudar as questões aí em relação ao imóvel, tipo de leilão, tipo de venda, mas é para você poder entender item a item e se atentar. Então, para esse imóvel aqui, é um imóvel tipo apartamento, né? Como a gente comentou, que é o condomínio Edifício Flamboyant. Ele tem 4 quartos, 3 vagas de garagem. Número do imóvel. Esse número do imóvel, ele é um número interno da Caixa que referencia esse imóvel. Então, todos, vamos supor que você comprar esse imóvel, mandar as informações, mandar as solicitações referente ao imóvel. Então, por exemplo, depois, né, depois da compra finalizada, aí a gente vai mandar a documentação se caso tiver condomínio, taxa de condomínio para que a Caixa faça pagamento. Aí a gente tem que referenciar esse número do imóvel aqui, que para a Caixa poder identificar e poder validar se é pertinente ela pagar ou não, ela vai avaliar todos os critérios aí que são necessários a gente encaminhar para a Caixa. Voltando aqui para a tela, então, o número da matrícula. Esse número da matrícula é o número que consta registrado no cartório de registro de imóveis da cidade que o imóvel está localizado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o imóvel está registrado na cidade de Ribeirão Preto, comarca de Ribeirão Preto, certo? Então, no cartório de registro de imóveis da cidade de Ribeirão Preto está registrado esse imóvel com o número de matrícula 104261. E qual que é o cartório? Né? Na cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, tem mais de um cartório de registro de imóveis. Então, qual que é o cartório, Léo? O cartório é o primeiro cartório de registro de imóveis, o primeiro ofício, né? Ah, inscrição imobiliária. Inscrição imobiliária é o número que a prefeitura utiliza para poder referenciar esse imóvel dentro do sistema da prefeitura. Então, falar, quero saber qual que é o valor de IPTU, se tem débito de IPTU ou não, como que tá e tudo mais. Por onde eu busco? Você vai buscar no site da prefeitura do imóvel que você está interessado, nesse caso aqui na prefeitura de Ribeirão Preto, e vai informar o número da inscrição imobiliária desse imóvel. Aí o sisteminha lá, o site da prefeitura, ele vai te pedir mais algumas informações e ele vai te retornar se esse imóvel tem débito de IPTU ou não. Se tiver, ele vai te dar um relatóriozinho com os valores que está em aberto, tá? Averbação dos leilões negativos. Aqui é um status.
se esse imóvel está com os leilões negativos averbado ou não. Nesse caso aqui, já está averbado. Então, tá ok. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você compra um imóvel da Caixa, ou qualquer outro banco, mas a gente está falando de Caixa aqui, né? Ele precisa obrigatoriamente seguir as etapas que a lei que determina esse tipo de trâmite, né? Esse processo, ela determina que tem que ter o primeiro leilão, depois o segundo leilão, licitação aberta e tudo mais. Para cada uma dessas etapas, existe, claro, toda uma documentação, existe a necessidade de se averbar, por exemplo, teve o primeiro leilão, ninguém comprou no primeiro leilão, aí precisa ter um documento do leiloeiro informando que aquele imóvel não foi arrematado no primeiro leilão. O segundo leilão, a mesma coisa. A licitação aberta, a mesma coisa. Então, para esse imóvel aqui, como ele já está na etapa de compra direta, a Caixa está nos informando aqui que esse imóvel foi averbado, né? Já está com os leilões negativos averbados na matrícula. Então, é um ponto ok aí para você poder estar dando sequência na compra. Não que isso impeça de forma alguma, se caso não tivesse, eu estava aguardando algum outro status. Não é tipo de empecilho nenhum. É apenas questões burocráticas que a documentação já foi preparada e já foi mandada para o cartório, e o cartório de registro de imóveis já fez as devidas averbações na matrícula. Tá? Aqui, a Caixa disponibiliza sempre as regras da venda online. Isso aqui eu vou deixar fazer um outro vídeo, mas é sempre importante você ler as regras e as condições que regem para você poder comprar esse tipo de imóvel. As formas de pagamento. Aqui, se você clicar nessa opção, ele vai te informar sobre a questão de financiamento. Se caso você for comprar através de financiamento, ele vai te passar a listinha de documentos. Caso você for comprar pagamento à vista, ela vai te informar também as orientações em relação a como que funciona o pagamento à vista, onde você gera boleto e tudo mais. Aqui ela te dá a opção de fazer uma proposta, um botão, e a opção de voltar, né? Mas aqui em voltar é para voltar na pesquisa dos imóveis. Então, você falar, não gostei desse imóvel, você clica no botãozinho voltar, ali você vai voltar para a tela anterior. Indo aqui para o outro lado, para a gente poder detalhar essa outra etapa também. Lembra que eu falei que está na compra direta? Os imóveis da Caixa, só para contextualizar, ele existe 5 modalidades de vendas, basicamente. Então, vou colocar uma linha do tempo aqui, por exemplo, para exemplificar. Então, existe o primeiro leilão, o segundo leilão, a licitação aberta, a venda online e a compra direta. Então, obrigatoriamente, a Caixa ela vai seguir essa linha do tempo, porque é até por força de lei, né? Porque se caso a Caixa, o banco, seja a Caixa ou qualquer outro banco, né, for fazer um processo de retomada de imóvel e ela não seguir a lei conforme a lei determina, esse imóvel, esse bem, esse leilão ele pode ser anulado. Então, obrigatoriamente a Caixa vai seguir as etapas do processo. Então, nesse caso aqui, para esse imóvel, esse apartamento no edifício Flamboyant, ele já está na compra direta, tá? Então, ele já está na última modalidade de venda do imóvel Caixa. Então, ele está na compra direta. Aqui, a Caixa vai sempre informar o endereço completo deste imóvel. Ela vai te dar também a opção para você baixar a matrícula do imóvel. Normalmente, essa matrícula não está atualizada, aí é responsabilidade do arrematante, do comprador, do interessado, fazer a solicitação de uma matrícula atualizada. A matrícula também você consegue pedir online, não há dificuldade nenhuma, é só acessar no site dos registradores e fazer a solicitação da matrícula online. É claro que você vai pagar uma taxa, porém, você tem a opção até de baixar somente visualização, para poder checar as informações se estão corretas. Essa de visualização tem um custo menor de 20 e poucos reais. Aí, com o número da matrícula, você consegue solicitar ela. E também, depois, se caso você for dar sequência na compra, né, tudo certinho, aí você, se quiser, aí você pode pegar uma matrícula de inteiro teor com validade jurídica, né? Porque
a de visualização tem uma tarja enorme lá no que o site dos registradores coloca, que ela não tem validade jurídica, porém é uma cópia da matrícula, né? Então, voltando aqui, você pode baixar a matrícula, pode e deve baixar a matrícula do imóvel que você está interessado, analisar certinho as informações, porque lá vai ter todos os detalhes do imóvel, além de os detalhes também das pessoas que compraram, que já foram donos desse imóvel, se tem algum processo, a gente vai chegar disso nessa etapa mais para frente, né? Mas aí você consegue consultar todas essas informações por lá. Matrícula, aqui ele vai te detalhar também como que é a disposição desse imóvel, então ele está informando para a gente que é um apartamento, essa parte que eu pulei, né? É um apartamento de 580 metros quadrados no total e tem área privativa de 482 metros quadrados. Então, área privativa é a área interna do apartamento, área total já está contabilizando também as vagas de garagem, tá? Então, aqui, a descrição é um apartamento de 4 quartos, 3 vagas da garagem, área de serviço, 3 banheiros, também tem um banheiro de empregada, né? Que o pessoal utilizava essa terminologia antes, que é um banheiro ao lado da área de serviço. 2 salas, DCE. Eu não sei o que é DCE. Se alguém souber, comenta aí embaixo. Me fala também o que é DCE para eu poder saber. E cozinha, tá? Então, esses são os detalhes deste imóvel. Forma de pagamento que a Caixa aceita para que você, interessado, compre este imóvel. A Caixa aceita que você pague esse imóvel com recursos próprios, que é pagamento à vista. Então, se for nesse caso, você, comprei, vou pagar o valor mínimo que a Caixa está pedindo. Aí você gera o boleto desse valor aqui e faz o pagamento. Isso são recursos próprios. Agora, nesse imóvel aqui especificamente, a Caixa também ela informa que você pode pagar ele com financiamento bancário, né, na linha de crédito SBPE. Aí você pode mandar a sua documentação para o correspondente bancário ou então para o corretor de imóveis credenciado Caixa, para que ele possa colher essa documentação e encaminhar para o correspondente bancário, que é o CCA, que a gente chama, né? Aí o correspondente ele vai fazer a sua aprovação de crédito e vai te dar um ok, ó, deu certo aqui a aprovação, pode dar sequência na compra. Ou então, não. Ou então o correspondente fala, não, não foi liberado tanto de crédito que você precisava, ou então não foi liberado, não foi aprovado seu financiamento. Aí o pessoal vai te retornar, vai explicar para a gente, né, o motivo dessa recusa do banco, tá? E sempre é muito importante, até a Caixa deixa isso também muito claro nas regras da venda online, que se caso o imóvel permite financiamento, é sempre importante você fazer a sua aprovação de crédito antes de dar o lance, antes de tentar comprar esse imóvel. Por quê? Se você faz a etapa inversa, se você vai lá e compra e depois vai tentar aprovar o crédito, pode ser que o seu crédito não seja aprovado, pode ser que seja rejeitado, pode ser que seja condicionado, que é quando o banco ele te libera um valor menor de financiamento. Então, para isso, para evitar esse tipo de dor de cabeça e até mesmo para que você não tenha um prejuízo, porque se você faz o processo e paga para a Caixa o valor da entrada, depois ela pode, de acordo com as regras, ela pode reter um valor aí em relação à multa, entendeu? Então é sempre importante que você faça o processo de aprovação do seu crédito antes, tá? Se você tem interesse de fazer a aprovação de crédito, independente se agora, se vai querer comprar o imóvel hoje ou daqui 6 meses, não há problema nenhum. Entre em contato aqui com a gente, que a gente colhe toda a documentação certinha, te passa os detalhes, manda para o correspondente bancário parceiro nosso, né, de confiança, ele faz a aprovação, estando aprovado ou não, a gente vai te retornar, vai te passar as informações do como que ficou, e aí você vai ter uma certeza de como proceder, até qual valor de imóvel você pode procurar, né? Imóvel caixa, ou seja, qualquer outro imóvel, porque a aprovação de crédito ela é uma só. Aí você, não obrigatoriamente, precisa também comprar imóvel de imediato. Falar assim, Léo, eu quero aprovar meu crédito, mas vamos deixar aprovado, porque assim que surgir uma oportunidade, a gente tenta arrematar. Por que isso é importante? Porque imóvel caixa, ele entra e sai todos os dias, né? Todo dia tem gente comprando imóvel caixa, todo dia tem imóveis caixa também entrando no sistema da caixa para poder ficar disponível para venda. Então é sempre importante você ter esse planejamento. Já teve cliente que aprovou o crédito,
E quase no finalzinho, assim, dos últimos 6 meses, porque a validade da aprovação são 6 meses, né? Quase nos últimos dias da validação da aprovação da pessoa, do cliente, ele comprou, deu certo dele arrematar. Ou seja, já estava com o crédito aprovado. Teve um planejamento. Então, é sempre importante fazer dessa forma, tá? Mas voltando aqui, então, para esse imóvel, a Caixa permite financiamento. Quando não está escrito que a Caixa permite financiamento, ela não permite financiamento. Não adianta você tentar falar, mas tem alguma outra. Não tem outra forma. A Caixa está deixando muito claro aqui que para esse imóvel ela aceita financiamento. Se tivesse ali escrito recursos próprios, é somente à vista. Se tivesse escrito recursos próprios e FGTS, consulte as condições, aí você precisa também entender se o imóvel e se você interessado, né, se você tiver saldo de FGTS, você se enquadra nas condições ali que a Caixa coloca e também que o FGTS tem as regras próprias, né, para você poder utilizar o saldo para comprar imóvel. Então, é sempre muito importante ficar atento às questões. Então, para esse imóvel aqui, a Caixa aceita recursos próprios, que é pagamento à vista, ou financiamento na modalidade SBPE. SBPE, pessoal, é uma linha de crédito que a Caixa disponibiliza para compra de imóvel, através de financiamento imobiliário. Assim como Minha Casa Minha Vida é uma linha de crédito, o SBPE também é uma linha de crédito. Então, as pessoas que estejam interessadas em comprar imóvel de leilão da Caixa, ela só pode comprar imóvel de leilão da Caixa através da linha de crédito SBPE atualmente. Se amanhã ou depois a Caixa mudar a regra e falar que pode Minha Casa Minha Vida, ótimo, vai ser naquele momento em diante. Se caso amanhã ou depois ela falar assim, não, não vai ser mais SBPE, vai ser só uma outra linha que eles inventarem lá, que o pessoal, né, que o banco desenvolver e tudo mais, que vai ser nessa outra linha específica para imóvel de leilão. Aí vai ser só naquela linha específica. Então sempre tem que se atentar a esse detalhe. As regras, elas mudam, as regras variam de acordo de imóvel para imóvel, então é sempre importante você observar e exatamente fazer isso aqui que a gente está fazendo nesse momento. Analisar como um todo a venda, né, o imóvel que está disponível para venda, e você entender item a item o que você pode e o que você não pode, tá? Para você fazer uma compra válida, uma compra é, saudável, digamos assim, né? Que você faça um investimento bem pensado e bem organizado, tá? Voltando para cá, aqui a gente vai bater num ponto agora que as regras de pagamento das despesas. Quem paga o quê? Então, para esse imóvel aqui, vou baixar um pouquinho mais aqui. Para esse imóvel aqui, a Caixa ela se disponibiliza a pagar o que for acima de 10% do valor de avaliação, ela vai pagar. O que for abaixo dos 10% do valor de avaliação em relação às despesas de condomínio, quem paga é o arrematante. O que quer dizer isso, Léo? Quer dizer que aqui nós temos o valor de avaliação. Então, 10% desse valor é R$ 135.000, correto? Então, o que for até R$ 135.000 de despesas de condomínio, você, arrematante, vai pagar. O que for acima disso, a Caixa vai pagar. Então, se tiver 136 mil de despesa de condomínio, 135 você vai pagar, você é arrematante, e R$ 1.000 é da Caixa, certo? Então, é sempre dessa forma que você tem que analisar, entender as informações aqui. Até 10% é do arrematante, acima de 10% é da Caixa. Aí, quando, né, dando sequência na compra e tudo mais do imóvel, aí a gente vai solicitar, ou você vai solicitar para o condomínio toda a documentação, né, o extrato de débitos lá e tudo mais, para que a gente possa colher essa documentação, a agente imobiliária, né, possa colher essa documentação e mandar para a Caixa. Aí a Caixa vai validar as informações certinhas lá e já vai ter o boleto também. Aí ela vai fazer o pagamento. Ou não, ou ela vai falar, ah, não, ó, tá faltando tal documento, ou vocês colocaram aqui, a administradora, né, colocou aqui um débito que não é de competência da Caixa fazer pagamento. Então, é sempre dessa forma.
Então, R$ 135.000, 10% a Caixa paga, o que for acima disso, R$ 135.000 é despesa do arrematante, né, do comprador, e o que for acima disso é despesa da Caixa. Se tiver um débito lá de 200 mil, a Caixa vai pagar 135 e o arrematante vai pagar a diferença, que seria R$ 65.000. Aqui seria a Caixa e aqui seria a arrematante. Certo? Ficou claro essa parte? Vamos lá. Então, o condomínio, só frisando novamente. O condomínio, o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel Caixa, é a responsabilidade do comprador. E o que for acima, o que exceder o limite de 10%, o valor de avaliação é da Caixa. O que nessa página de vendas fala sobre as despesas de IPTU, que são os tributos. Tributos, sob responsabilidade do comprador. Então, o comprador vai pagar as despesas de IPTU que tiver nesse imóvel, independente do valor. Antigamente, a Caixa até pagava, mas também estava especificado aqui. Então, agora, dificilmente a gente vê, né, algum tributo sendo pago pela Caixa. Se caso houver uma exceção, vai estar aqui na página de vendas do imóvel da Caixa. Se caso não, é sobre a responsabilidade do arrematante, do comprador. Imóvel com gravame, penhora, indisponibilidade, averbada na matrícula. Aqui a Caixa está informando para a gente que esse imóvel do edifício Flamboyant, esse apartamento aqui, que é o apartamento 12, ele está com a indisponibilidade, penhora com gravame na matrícula do imóvel. Então, aí a gente tem que solicitar para um advogado. Se você conhecer algum advogado, você já pode pedir para ele. Ou então a gente pode até consultar nos órgãos, né, que os tribunais eles disponibilizam, a gente consultar se há algum processo em relação aos ex-proprietários, mas havendo algum processo, aí você precisa verificar com um advogado de sua confiança, entender o que está acontecendo ali, entendeu? Infelizmente eu não sou advogado, então não consigo auxiliar nessa etapa, mas a gente pode estar indicando um advogado que sempre faz o processo aqui com a gente de emissão de posse, a necessidade. Então eu sempre indico um advogado de confiança para poder olhar esse tipo de situação e ele explica certinho se vale a pena dar sequência ou não da forma que está. E aqui também está dizendo que se caso houver algum tipo de situação dessa em relação à indisponibilidade averbada na matrícula, essa regularização é por conta do adquirente, do comprador, do arrematante, tá? Então, é sempre importante olhar muito bem essa etapa aqui essa página de vendas do imóvel, especificamente do imóvel. Por mais que tenha as regras da venda online, por mais que tenha o edital do imóvel, isso aqui é também fundamental que você entenda, analise, pesquise, tire dúvidas. Se caso você tiver alguma dúvida sobre comprar imóvel da Caixa, entre em contato aqui com a gente. Vou deixar meu WhatsApp que eu mesmo respondo aqui nos comentários, fixado nos comentários. Então você pode entrar em contato conosco para poder tirar suas dúvidas e fazer uma coisa, comprar um imóvel de uma forma segura e tranquila, e sabendo cada uma das etapas do processo. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que está interessada em comprar imóvel de leilão da Caixa também, que são excelentes oportunidades. Eu já trabalho com os imóveis da Caixa há mais de 3 anos. Já teve muitos clientes que compraram esse imóvel de leilão da Caixa, que compraram completamente desocupado. Teve apartamento já que as pessoas compraram e tiveram já o apartamento praticamente mobiliado. A pessoa, o ex-proprietário que eventualmente perdeu o imóvel para o banco, ele deixou o apartamento todo reformado, com armário e tudo mais. Ou seja, desmistificando que as pessoas têm esse senso comum de que, vou comprar o imóvel, a pessoa vai detonar o apartamento, vai estragar, vai arrebentar tudo. Não, gente, não é assim que funciona, tá?
A pessoa que ela está devendo para o banco, ela sabe que ela está devendo. E ela sabe que se ela fizer alguma coisa nesse sentido, ela pode ser até responsabilizada criminalmente. Então, assim, é um mito mesmo. Claro, existe pessoas e pessoas, né? Existe pessoas que faz pela maldade mesmo, né? Ela não entende que quem está errado é ela de estar devendo para o banco. Então, mas é mais para desmistificar essas questões todas, para a gente poder dar sequência nesse processo, que é um trabalho muito minucioso, né? Exige uma atenção aí especial, mas a gente está aqui para dar esse suporte para vocês, né? Lembrando que nós somos imobiliária credenciada da Caixa, aí vou deixar também o número do CRES aqui para você poder vincular a nossa imobiliária e dar sequência, se você for comprar um imóvel da Caixa, vincular a nossa imobiliária para que a gente possa dar sequência no processo com você. E esse custo da imobiliária, esse trabalho nosso, né, que a gente faz, claro que seguindo aí o que a Caixa determina em relação ao nosso trabalho também, é totalmente gratuito, quem paga é a própria Caixa. Aí se você precisar de uma consultoria mais especializada, um processo mais, mais aprofundado sobre as compras de imóvel da Caixa, entre em contato comigo, a gente bate um papo aí, eu entendo a sua necessidade, a gente te passa um orçamento também. Mas lembrando que se você vincular a nossa imobiliária, o custo, quem paga pelo nosso trabalho é a própria Caixa. Então você não tem custo nenhum além do que a Caixa disponibiliza para você poder estar comprando o seu imóvel, que basicamente é o valor do imóvel, né, que você tem que pagar para a Caixa, os tributos que você vai ter que pagar para a transferência do imóvel de os impostos. Então, assim, e o custo do nosso trabalho, né, do nosso serviço, quem paga é a Caixa. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e qualquer dúvida é só nos chamar. Obrigadão. Tchau, tchau.